Bom, a gente está aqui para falar sobre lentes e mais especificamente sobre a lente 50mm e por que tu deveria ter, ou pelo menos considerar ter uma lente 50mm no teu arsenal. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, eu sou o criador do canal e também criador do método 20 de fotografia, que é o método onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar desse conteúdo de hoje, eu te convido a clicar no link aí que vai estar na descrição, que vai te levar para a página do método 20. Agora, vamos lá para o conteúdo. Bom, e a lente 50mm, ela tem algumas vantagens em relação às outras lentes, né? Digamos que tu ficou fotografando por muito tempo com a lente do kit, certo? E tu está querendo uma lente prime, uma lente um pouquinho melhor, que é uma lente um pouco diferente. E qual lente escolher? Eu vou fazer uma série de vídeos sobre as distâncias focais e quais são as vantagens dessas lentes e distâncias focais. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre a 50mm. E a primeira vantagem da 50mm é que ela é uma lente barata. Sim, a lente 50mm junto com a 35, as duas distâncias focais mais baratas de se comprar de lentes primes são essas, a 35 e a 50mm. Mas no vídeo de hoje eu vou falar só sobre a 50mm. Depois, em outro vídeo, a gente vai fazer dedicado para 35. Mas, sim, a lente 50mm ela é uma lente barata, tá? Tu não precisa desembolsar grandes quantidades de dinheiro e isso vale para todas as marcas, independente se é Canon, se é Nikon, se é Fujifilm, se é Sony. A lente 50mm ela é uma das mais baratas em qualquer marca, tá? Então, esse é um dos primeiros pontos, é uma das primeiras vantagens dessa lente, que tu não vai precisar desembolsar muito dinheiro para conseguir uma lente um pouquinho melhor, uma lente um pouquinho diferente, tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá para o segundo. A lente 50mm ela é muito versátil, porque 50mm ele se assemelha ao que um olho humano vê, certo? É uma distância focal muito parecida com o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, acaba ficando bem normal, bem fácil para a gente se acomodar, se acostumar com esse tipo de lente, com esse tipo de visão, com esse tipo de campo de visão, tá? Mas essa é uma das grandes vantagens. E como essa distância focal de 50mm, ela é muito parecida com a nossa visão humana, é muito parecido com o que a gente está acostumado a enxergar, certo? Então, quando a gente coloca a câmera nos olhos, a gente enxerga basicamente o que a gente estava vendo antes, tá? Então, ela é uma lente muito versátil. Ela pode ser usada desde paisagens, em retratos, em fotografias macro, em fotografias de produto, fotografias de arquitetura, em fotografias, enfim, de viagens, fotografias do cotidiano, fotografias de rua. Tudo isso aí, a lente 50mm, ela faz e faz muito bem. Outra vantagem da lente 50mm é que ela é uma lente mais leve. Como a gente falou, ela é uma das lentes mais baratas dos fabricantes. E por ser mais barata, acaba que ela fica com os acabamentos em plástico, ela tem alguns materiais, o entorno da lente acaba sendo de plástico, eles dão uma economizada no que eles conseguem, certo? Nesse tipo de lente. Mas o que não é necessariamente de todo ruim, porque esse plástico ele acaba sendo mais leve do que o metal. Então, é uma lente que tu pode adicionar na tua bolsa de equipamentos e tu não vai sentir tanta diferença assim de peso. E quando tu tá fotografando o dia inteiro, tu nota assim que com uma 50mm tu passa o dia inteiro tranquilo, tá? Porque ela é uma lente mais leve, diferente de uma lente zoom, uma lente mais pesada, que se tu passar o dia inteiro fotografando numa viagem, por exemplo, ou numa sessão de fotografias, tu vai sim sentir o peso da câmera, o peso da lente. Então, uma das grandes vantagens da 50mm é que ela é uma lente leve e tu nem sente o peso dela quase. E outra vantagem da lente 50mm é que ela é uma lente pequena, porque a distância focal de 50mm, como a gente já falou,
ela é o que mais se assemelha ao olho humano, então é a que menos precisa de vidros para tu fazer essa construção da lente. É uma lente que fica muito simples, tá? São os vidros mais simples que podem ter numa lente, essas de 35, as lentes 50mm. Então, diferente de uma lente 200mm, que tem que colocar muito vidro, e muito vidro especial, ou uma lente grande angular, que tem que colocar também muitos vidros especiais dentro dela, para corrigir distorção, para criar esse efeito grande angular. A lente 50mm, ela não tem todo esse monte de vidro, porque justamente é uma ótica, né, mais simples. E isso acaba tornando também uma lente mais leve, como a gente já falou, mas também numa lente menor, pequena. E isso é muito bom, porque acaba deixando a tua lente pequena, leve, e colocando na câmera, ela acaba ficando quase imperceptível. E dependendo do tipo de fotografia que faz, fotografia de rua, fotografia do cotidiano, o fotógrafo, ele não quer mexer na cena, digamos assim, ele não quer alterar a cena, ele não quer chamar atenção para ele. E acaba que, quando se tem uma câmera grande ou quando se tem uma lente grande, as pessoas vão olhar, vai chamar atenção, isso acaba mudando um pouquinho a cena, as pessoas vão agir de forma diferente, o comportamento muda, e por ser uma lente menor, a 50mm acaba chamando menos atenção e ajudando a manter a integridade da cena, ajudando a manter o cotidiano, certo? Sem as pessoas prestarem muita atenção no fotógrafo e ele conseguir fazer retratos bem fiéis ao que acontece no dia a dia. E outro ponto que a lente 50mm se destaca é que, como a gente já falou, ela é uma lente muito versátil, mas ela acaba sendo muito utilizada para quem quer fazer retratos, tá? Ela é, digamos assim, uma lente de entrada para os fotógrafos que querem fazer retratos, querem fazer eventos, né? Então, acaba que é uma grande lente para se fazer esse tipo de fotografia, e também é uma lente que é barata, que é muito boa para ser a entrada mesmo em fotógrafos nesse campo da fotografia, certo? Nesse estilo de fotografia. Então, a lente 50mm é a que eu recomendo para quem quer fazer retratos, porque, como a gente já falou, ela tem a nossa visão, digamos assim, humana, ela tem o aspecto humano, então ela não distorce o rosto das pessoas, e as proporções, elas ficam muito legais na lente 50mm. Vale muito a pena para quem quer fazer retratos e não quer gastar muito numa lente mais comprida, uma lente 85 ou uma lente 120mm, por exemplo. E, continuando, né, outra vantagem da lente 50mm é que tu consegue fazer aquele efeito do fundo borrado, ou o efeito de bokeh, que é simplesmente aquele desfoque de fundo, né? Tu tem a pessoa em foco, mas o fundo dela tá borrado. E por ser uma lente mais leve, menor e mais simples, a gente consegue colocar uma abertura de diafragma maior na lente, tá? Então, f1.8, f1.4, e ela acaba não ficando muito grande, né? E tu consegue utilizar ao máximo essa abertura de diafragma para criar esse efeito do bokeh. E a distância focal de 50mm, ela é ótima para criar esse efeito, essa separação entre o objeto e o fundo. Então, recomendo muito, se tu gosta desse tipo de efeito, e não só em retratos, mas também em fotografia de produtos. Se tu quer isolar qualquer objeto que seja, ela é muito usada, muito utilizada, e fica muito legal esse efeito do fundo borrado. E outra vantagem da gente ter essa abertura do diafragma maior, f1.8, f1.4, é que tu consegue fotos mais nítidas em baixa luz, porque, como a gente já sabe, se a gente tem uma abertura de diafragma grande, a gente consegue aumentar essa abertura de diafragma, tu vai conseguir que a câmera capte, que a lente primeiro capte e depois vá para a câmera mais luz, e isso acaba deixando a tua foto com mais qualidade, certo? Então, é uma boa ferramenta para quem gosta de fotografar mais no fim de tarde, ou mais no começo da manhã, ou na noite mesmo, bem fechada. Ela também é uma lente que se presta muito para esse tipo de fotografia. E como a gente já falou, por a lente 50mm ser mais simples, ter menos vidros, um conjunto de vidros menor e mais leve, isso acaba também deixando o foco
da lente um pouco mais rápido. Ela é uma lente que ela é normalmente mais precisa e mais rápida no foco do que a gente está acostumado com a lente do kit ou algumas outras lentes zoom, porque pensa comigo, se tu tem menos vidros, se tu tem vidros menores, o motor de foco, que é o motorzinho que fica lá dentro da lente, colocando esse vidro para frente e para trás até tu chegar no foco, ele precisa ter menos força, digamos assim, ele precisa fazer menos esforço para mexer aquele monte de vidro dentro da lente, e isso acaba deixando a lente 50mm mais rápida. Diferente, se tu pegar uma lente grande e pesada, normalmente elas têm o foco mais devagar, tá? Essa é uma das grandes vantagens da lente 50mm, e também para quem gosta de fazer fotografias de rua, de cotidiano, onde tu não sabe exatamente o que vai acontecer, tu tem que estar preparado para focar o mais rápido possível. Essa lente ela vai funcionar muito bem para isso aí, ou até mesmo para quem fotografa alguma coisa de esportes, alguma coisa de movimentos mais rápidos, vai se beneficiar por essa vantagem da lente 50mm. E uma das maiores vantagens que eu acho da lente 50mm é que ela te faz um fotógrafo melhor, tá? E deixa eu explicar melhor o que é isso, né? Como é que tu se torna um fotógrafo melhor? É que, por ser uma lente fixa em 50mm, tu não consegue dar zoom diferente da lente do kit. Caso tu queira chegar mais perto, tu normalmente dá o zoom na lente e a lente ela te deixa mais perto do objeto ou da cena. E caso tu esteja muito apertado, tu quer dar um zoom menor, então tu muda o zoom da lente e tu vai ter mais amplidão na lente do kit. Só que a 50mm, e na verdade qualquer lente prime, qualquer lente fixa, tem essa questão de tu não conseguir dar zoom, mas o porquê de tu realmente ser um melhor fotógrafo com essa lente é que tu vai começar a fotografar com os teus pés, tu vai começar a dar zoom com os teus pés, ou seja, tu vai ter que, se tu quer fotografar mais perto, tu vai ter que realmente chegar mais perto fisicamente. E caso tu queira chegar mais longe, tu queira ver mais da cena, tu vai ter que ir mais para trás. E por chegar mais perto da cena, vamos falar dessa situação de chegar mais perto, tu vai estar cada vez mais confortável ou cada vez melhor em chegar mais perto da cena e fotografar encher o quadro com o teu objeto. Isso, normalmente, são grandes fotógrafos que fazem isso, que estão acostumados. Uma das grandes diferenças do fotógrafo mais amador para o fotógrafo mais profissional é justamente essa. O fotógrafo amador, ele não dá o zoom com os pés, ele não chega perto da cena, certo? E isso acaba se transmitindo numa foto um pouco mais fraca, diferente da foto de alguém com mais experiência, um pouco mais profissional, que chega o mais perto possível e faz a foto. Realmente tu consegue ver muito mais emoção, tu tem muito mais conexão com o objeto fazendo dessa maneira. Por isso que a lente, não só a 50mm, mas todas as lentes prime, elas te deixam um melhor fotógrafo. E a nossa 10ª vantagem aqui da lente 50mm é que tu vai acabar se tornando um fotógrafo mais ágil, porque como a gente já falou, a lente 50mm, ela é o mais próximo do olho humano, certo? Então, tu já sabe o que esperar quando tu vai levantar a câmera no teu olho, tu já sabe o que esperar, o que tu vai conseguir enxergar, o que tu vai fotografar, e isso acaba sendo um grande benefício, porque tu tá vendo na tua frente a cena, então é só levantar a câmera e fazer a foto. Tu não precisa estar recompondo, nem fazendo muita coisa nesse sentido, porque tu já está enxergando exatamente o que tu precisa na tua frente. Então, por isso, tu acaba ficando um pouco mais ágil com esse tipo de lente, certo? E como a gente já falou, isso funciona muito bem para retratos, funciona muito bem para fotografia de rua, fotografia de cotidiano, acaba sendo uma grande ajuda nesse quesito, tá? E se tu quiser saber um pouco mais sobre os equipamentos, sobre as lentes, sobre como utilizar cada distância focal, o que é melhor para fazer em cada distância focal, ou se tu quiser realmente aprender fotografia do zero mesmo, independente do nível que tu esteja, dá uma olhada no link que vai estar aqui na descrição, ele vai te levar para o método 20 de fotografia, tá? Ele é o método mais completo de fotografia que tu vai ver aí pela internet inteira. Ele te pega do zero mesmo, do absoluto zero, e te pega na mão, te mostra todo o caminho que tu precisa percorrer, te mostra todos os atalhos, inclusive,
que tu precisa pegar para estar fotografando cada vez melhor e fazendo as melhores fotos da tua vida, tá? Por hora, era isso que eu tinha para falar. Valeu por ter ficado até aqui. Um grande abraço e tchau.